falar sobre a morte da inteligência, porque a sociedade moderna celebra a burrice num mundo aí hiperconectado, onde o acesso à informação é praticamente ilimitado. Paradoxalmente, a sociedade moderna parece valorizar cada vez mais a superficialidade e a ignorância, em detrimento da inteligência e do pensamento crítico. Nessa conversa, a gente vai explorar aí como a cultura contemporânea, moldada pelas redes sociais, mídias de massa e dinâmicas de consumo, frequentemente glorifica a burrice, enquanto marginaliza o conhecimento profundo e a reflexão. A celebração de conteúdos simplistas e a desvalorização do esforço intelectual refletem uma crise que ameaça o progresso humano. É um tema interessantíssimo, né? Que tem tudo a ver com a era, o tempo que a gente vive, né? A gente já falou algumas vezes sobre a quantidade de informação que a gente tem, né? Ou a quantidade de acesso que a gente tem. Acho que a gente nunca imaginou que nos levaria à ignorância, né? Ou, pelo menos falando do cidadão médio. Claro que tem a ver, o Cadu sempre gosta de trazer, e ele, e com razão, tem a ver com privilégios, né? Quem teve oportunidade de nascer numa família que tinha, porra, moradia, com conforto, com acesso a eletrônicos, com acesso à educação de qualidade, de repente escola privada, quem cursou aí curso superior e tal, tudo isso tem um impacto, mas a verdade é que também o que a gente consome, a demanda, é por porcaria, né? Essa é uma grande questão para a gente começar. Será que a demanda existe uma demanda muito grande por conteúdos superficiais, irrelevantes, aí, imbecis? Ou será que quem produz conteúdo produz muita porcaria? Né? A gente pode falar de música, de filmes, né, que é tudo meio reciclado hoje, muito comercial. Será que a produção de conteúdo é muito pobre e acabou influenciando gerações aí para levar, para trazer a gente onde a gente chegou? Começar com o nosso convidado, Guilherme. E aí? Putz, tanta coisa para falar desse assunto. Mas eu acho que a questão da informação ela é bastante relevante, assim. Eu acho que a gente tem cada vez mais, como a gente já comentou aqui hoje, né, uma inundação de informação o tempo inteiro. E isso é inevitável que para a gente também venha de forma não crítica, né? Porque muitas vezes que vocês passam por isso também, né? Imagina, às vezes você quer assistir alguma coisa no YouTube, você tá lavando a louça, tá fazendo alguma coisa, você quer assistir alguma coisa, não tem nada muito interessante, então você assiste qualquer merda só para passar ali o tempo. Isso acaba virando um hábito, né? É muito fácil de virar um hábito. E eu acho que isso tem muito a ver com a informação em demasia que a gente tem acesso hoje, né? A gente falou um pouquinho de Star Wars, Star Trek. Tem um episódio muito interessante do Star Trek no Voyager. Não sei se vocês assistem, mas tem uma personagem lá que ela consegue absorver muita informação, né? Ela tem implantes tecnológicos e tal, então ela consegue baixar as informações da nave nela e processar isso muito rápido. E ela tá fazendo uma investigação lá e ela começa a baixar todas as informações de todo mundo da nave. E conforme ela vai baixando, ela começa a encontrar conspirações, assim. Porque é muita informação, ela não consegue processar rapidamente aquela informação, e ela começa a alucinar mesmo, achar que tem conspiração em tudo. Aí ela baixa mais um pouco, ela acha que a conspiração agora é o outro que está conspirando. E ela vai achando o outro, né? E é um episódio que discute muito essa avalanche da informação, né? E como a gente não consegue processar. E eu acho que é uma série de fatores, né? Eu acho que isso é evidente. A gente tem isso em todas as áreas, né? Eu falei do YouTube, mas a gente tem na música. É difícil você achar uma boa música, um bom filme. É muito capaz de você, sem um caminho, você acabar chegando em algo ruim, é muito mais provável. Mas eu acho que também tem uma decadência cultural, histórica, assim, e não só cultural, mas científica, né? Em todos os termos da sociedade. Eu acho que isso é muito marcado pelas grandes guerras, né? O pós-guerra, ele instaura, de fato, uma decadência no mundo moderno, uma decadência cultural em todos os âmbitos. Isso é amplamente discutido por filósofos e tal, né? E é bastante fácil apontar como isso vai acontecendo, porque você tem, de fato, uma destruição do centro
de produção científica e cultural do mundo na época ocidental, que era a Europa, né? É inegável que o fosse, né? E você tem muitos pensadores sendo mortos ali naquele momento. Alguns conseguem fugir, muitos vão para os Estados Unidos ou vêm para cá, mas você tem de fato a destruição daquele centro de discussão e daquele centro de grande produção intelectual, né? E para isso retornar algo que foi conquistado a duras penas e quase um milênio, né? Se a gente for pensar na construção das primeiras universidades lá no século XI, né? Chegando lá para a destruição dessa Europa no pós-guerra, você tem quase um milênio de construção porque é destruído em 20, 30 anos, né? E a gente vive hoje ainda, parece que faz muito tempo, mas a gente ainda vive as consequências desse pós-guerra, né? Dessa destruição do mundo ocidental. E a gente já começa a vislumbrar uma possível terceira guerra, né? Então acho que é uma série de fatores que vai... E claro, com tudo isso, a gente tem também a decadência do capitalismo, que acaba tendo consequências em todos os âmbitos sociais, né? Você precisa gerar lucro cada vez de forma mais especulativa, né? De forma mais abstrata, e isso vai influenciando em todos os aspectos da sociedade também, né? Então você precisa ter um TikTok dando lucro com vídeos de 10 segundos e milhões de vídeos, né? É claro que a qualidade vai cair, né? Mesma coisa para música, para o cinema, para série, para tudo, né? É uma conjunção de fatores que faz com que a gente chegue numa sociedade em que a qualidade já não é mais tão relevante, né? O que importa mesmo é a quantidade. E, enfim, são muitos fatores. A gente Muitas poderia ficar acho camadas. que várias lives conversando sobre isso, que de fato é um assunto muito interessante, né? Por que a gente chegou aqui, né? E o que sairá daqui, né? Eu posso seguir aqui, então vamos lá. Eu concordo com o que o Guilherme falou. Eu acrescentaria que são 40 anos, né, de neoliberalismo no mundo, 45 anos já. E é uma consequência, cara. A gente é empurrado para isso, né? Não é, porra, a gente não tem mais interesse por estudar, não tem mais interesse por conhecimento. Não é isso, cara. Toda a vida a gente está escutando que a gente tem que, pô, depende de nós, sabe? Vai lá, você se capacita, é o seu mérito que vai fazer diferença. Se você estudar e for atrás, você vai chegar lá, vai vencer na vida, né? E cada vez menos isso é uma realidade, cara. Por mais que você se dedique, se esforce, se estude, se forme, né? Tem cada vez menos oportunidades, né? Para pessoas bem qualificadas, né? Você tem lá um grupo, uma bolha de pessoas que vão ainda conseguir empregos bons, né? Que pagam bem e tal, mas a maioria, o Brasil não gera empregos com mais de 2 salários, cara, há muitos anos, né? Os empregos que são gerados aqui são empregos bem básicos, simples, né? De funções simples, não para gente qualificada, né? Então, quando você olha a sociedade dessa forma, né? Você não consegue olhar para o futuro e falar, porra, eu tenho que estudar, eu tenho que, sabe, eu tenho que me dedicar aqui, me esforçar, né? Desenvolver o meu raciocínio, meu senso crítico, porque isso vai, né, gerar para mim um futuro melhor, né? Não, o que você vê hoje é as pessoas ganhando dinheiro fazendo dancinha, cara, no TikTok, né? O que isso requer? Habilidade para dançar, cara, e ritmo, né? Você tem que ter, não que seja para qualquer um também, mas você tem que ter umas qualidades um pouco menos, né? Um pouco menos profundas, assim, de conhecimento, né? Você tem que ter habilidade física ali e um pouco de carisma, né? Para cativar as pessoas na internet, cara. A gente vê pessoas ganhando dinheiro assim, né? Pô, então qual é o recado que isso passa para a molecada, para os jovens, né? Pô, no caminho não é você se matar de estudar e tentar arrumar um emprego, o caminho é você tentar fazer sucesso, cara, na internet, né? A gente vê as pessoas ganhando muito dinheiro na internet, né? E a gente não tem tantos exemplos assim, mesmo na família, né? Dos mais velhos da família, de pessoas que, pô, né? Conseguiram ter uma vida confortável pelos estudos, né? Por ter se dedicado, se esforçado. A gente vê também a mudança do sistema financeiro, né? A financiarização da nossa economia, as pessoas ganhando dinheiro com especulação, né? Cada vez menos o país vai para o desenvolvimento industrial, para criar
essas vagas de emprego que seriam melhores, que pagariam melhor, a gente cada vez tem menos isso, né? A indústria brasileira diminui ano após ano. Então, o que sobra para a gente, né? O que sobra para a gente aqui das camadas menos abastadas, né, cara? É sonhar com outras coisas, né? Antes sonhava em ser médico, sonhava em ser advogado, hoje sonha em ser TikToker de sucesso, em ser influencer. É isso que está dando grana, cara. E é isso que a gente paga por ser uma sociedade dependente, né? Um país que não tem uma soberania, que não busca desenvolver o seu potencial e fornecer, assim, estimular os seus jovens a querer estudar, a querer, né, desenvolver a capacidade crítica e se formar e além, né? A gente fica no básico sonhando com coisas que podem te dar um retorno financeiro grande, né, de uma forma mais fácil, sem tanto esforço. É isso que passa, é esse recado que chega. É um assunto bem complexo, né? Eu acho que vocês exploraram bem, né? Bastante, né, camadas desse assunto, mas eu queria colaborar um pouco, talvez dando um passo atrás, talvez antes, o início de tudo isso, né, a gente vê as pesquisas e os próprios médicos e doutores falando sobre isso, a fisiologia humana, acho que o cérebro humano, principalmente, ele nunca passou por tantas informações ao mesmo tempo, né? Nunca, né? E cada vez vai passar mais, mas vamos botar assim que desde do advento aí da tecnologia e principalmente da internet, né? A gente vem, né, bombardeando o nosso cérebro com informações e chegando aos tais videozinhos de TikTok e essas informações, por mais que a gente possa parecer saudável isso, esse monte de informação bombando na nossa tela a todo minuto, isso gera um pico de dopamina no nosso cérebro que ele não foi acostumado, ele não foi desenvolvido para isso, né? A dopamina, ela serve no nosso cérebro para ter um pico e também para ter uma baixa, para a gente tá nesse meio termo que não vai influenciar né, em nada da nossa rotina. Mas quando a gente tem esse pico de dopamina muito alto e constante, pô, depois que a gente passa disso, depois que a gente larga o celular, depois que a gente larga a tela, a nossa dopamina vai lá embaixo e aí o que acontece? A gente procrastina, a gente não quer fazer mais nada. Às vezes, muitos casos que a gente pensa que é uma depressão é o próprio dopamina lá embaixo. Então, acho que sim, a demanda, acho que vem aí onde o Diego, né, introduziu a pergunta, e eu acho que sim, a demanda é muito grande por besteira, por vídeos aleatórios, por próprias notícias que a pessoa só lê o cabeçalho, porque é uma dopamina atrás de outra. A pessoa ela não tem mais a vontade, o cérebro se acostumou né, com essa facilidade, com essa preguiça de procurar a notícia, procurar estudar. Será que o que está falando ali no topo do texto, o que realmente vai dizer a matéria sobre isso? Então, o cérebro acaba se acostumando, né, com a facilidade, com o imediatismo. Então, lê o topo da notícia, bora para a próxima. E a partir daí, obviamente, a gente acaba criando conclusões e muitas vezes nem conclusões, a gente não tem nem senso crítico para discutir sobre isso. Então, acho que além de todos esses fatores aí que vocês trouxeram, acho que a questão fisiológica também, acho que contribui muito para isso. Eu concordo com você, realmente existe um estresse mental aí absurdo, né, que a gente está sujeito desde criancinha, né, eu tenho um filho pequeno, realmente é impressionante, assim, é muita coisa, o tempo inteiro, mas acho que passa muito pelo sistema econômico que a gente vive. Com certeza, é um sistema que coloca o lucro à frente de tudo, que e a gente foi ensinado que, pô, tem um prêmio no final, que é a grana, você tem que ser bem-sucedido financeiramente para ser, importante, né. O que na cabeça na percepção da maioria das pessoas, o que é uma pessoa bem-sucedida? Uma pessoa com dinheiro.
né? O dinheiro abre muito mais portas do que um cara com uma bagagem intelectual, cultural vasta, né? Inclusive, essa pessoa hoje, ela ofende em certos ambientes, em muitos ambientes, eu diria, uma pessoa com mais intelectual, com uma oratória legal e, né, com um vocabulário amplo, essa pessoa, ela é muitas vezes rejeitada, né? A pessoa, um acadêmico, cara, um cara que se dedica a vida inteira, o professor Rogério Melo Franco, né, que infelizmente não está mais aqui, não está mais com a gente. Não está mais Ele, entre ele, nós, né? Poxa. ele é um cara que ele é muito erudito, né? Então ele é um cara que em vários ambientes que a gente compartilha aí com ele, ele sofre rejeição por isso, né? Porque às vezes a pessoa tem a dificuldade de compreender ali a mensagem dele e repele, né? Isso acontece demais também. E acho que a questão da burrice também passa por até coloquei no texto aqui, né, o efeito Dunning-Kruger aqui, que é um fenômeno, né, psicológico, onde pessoas com baixa competência em uma área tendem a superestimar suas habilidades, enquanto pessoas altamente competentes podem subestimar as suas, que é bem interessante, mas acho que falta essa capacidade de perceber as próprias limitações e falta, principalmente hoje, uma capacidade de ser flexível, né? De ter essa flexibilidade para mudar de opinião, né? As pessoas hoje, pô, no debate político as pessoas têm muitas certezas, elas têm certezas absolutas, então é por isso que a gente não dialoga, né? Pessoas de ideologia A e ideologia B hoje não dialogam, a tal da polarização, porque ninguém tem flexibilidade, ninguém está aberto a aceitar uma opinião diferente e é o contraditório que te ajuda nesse processo evolutivo, nesse processo né, de melhorar, de aumentar o teu entendimento sobre determinados assuntos. Se você não está aberto a escutar, como é que você vai aprender, né? E a internet trouxe isso também, essa possibilidade da gente se juntar só com os iguais, só com quem pensa igual. E aí essa falta de diversidade acabou criando uma limitação para as pessoas, né? Alguém mais quer falar? Quer seguir? Ah, cara, sei lá, eu acho que a gente tem essa oportunidade. A internet não acho que seja nociva nesse sentido, né? Tem muita coisa boa na internet, cara, muito conhecimento realmente, né, que a gente pode adquirir em podcasts, cara, em canais do YouTube. E claro, tem muita bosta também, né? Aí não tem o que fazer, cara. A gente pode estar aqui falando um monte de coisa, né? E quem quiser assistir, assiste, cara. A gente não precisa ter diploma para estar aqui falando sobre assuntos, né, que são Mas muitas vezes complexos. um canal como o nosso, ou como o do Guilherme, sem querer colocar a gente em nenhum pedestal ou numa posição, mas é um canal, na média da internet hoje, é um canal com muito menos probabilidade de fazer sucesso do que alguém do que o Luva de Pedreiro, tá ligado? Não estou dizendo que o nosso conteúdo é melhor que o dele, entendeu? São propostas diferentes, de verdade. Mas o conteúdo dele é muito mais palatável aí para a maioria da população, cara. Justamente porque fazer sucesso hoje não tem a ver com qualidade, né? Simplesmente pode ser algo que as pessoas gostem, dão risada, cara. E, porra, como o Márcio falou, é aquela dopamina, o entretenimento imediato ali, aquela dose diária de risada que você vai dar, cara, vai se divertir. E isso não precisa ser algo, nossa, culturalmente complexo. Pode ser qualquer coisa, né? Só que, assim, o que eu coloco aqui por que a gente chegou nessa coisa de celebrar a burrice? Acho que não é por aí. Acho que é você focar naquilo que dá dinheiro, cara. E a gente vai sendo formatado pelo sistema econômico a fazer essas coisas, né? Por que as pessoas estão fazendo dancinha, estão fazendo live imitando videogame, cara? Porque isso, de alguma forma, se converte em dinheiro, né? Se converte em padrão econômico, né? Não é só porque eu adoro ser burro,
eu vou fazer qualquer coisa aqui para mostrar minha burrice. Não é isso, é por dinheiro também, né? Como na indústria da música, né? O músico ele não tem liberdade de fazer a música que ele quer, cara. Ele tem que fazer a música que o mercado quer. Né? Você não pode fazer uma música com 10 minutos, cara. A liberdade do artista seria essa. Pô, eu quero me expressar aqui, a minha música vai ter 18 minutos. Né? Você vai chegar, vai vender para quem essa música? Ninguém, cara. Você vai falar, não, aqui no rádio, cara, 3 minutos é muito. Ajusta isso daí, cara, empacota essa música para tornar isso um produto, né, vendável. Então, a gente é forçado, a gente é moldado, encaixotado nessas formas de fazer dinheiro, né? E muitas vezes até a cultura acaba caindo nisso, né? A cultura, o conhecimento, cara, vai sendo encaixotado de uma forma que possa ser vendido, né? Não que tenha utilidade para a sociedade como em outras épocas teve, que era estimulado o conhecimento, estimulado o pensamento crítico, tudo em benefício da sociedade no geral, para a gente evoluir, né, como espécie humana, né? Agora não, o comercial sobrepõe a tudo isso, né? O lucro sobrepõe a tudo isso. Infelizmente, né? Mas é o que a gente tem visto hoje. Mas eu acho que passa também um pouco por um aspecto de controle social. Você precisa ter uma decadência cultural para que você consiga avançar com o neoliberalismo, por exemplo. Né? É um processo histórico e econômico que essas várias convergências não se convergem por acaso, né? Não sei se vocês... Eu queria achar de novo a referência disso, mas após a Revolução Industrial, você tem a separação das faculdades de humanas, né? Você vê que o direito, não por acaso também é assim na USP, ele geralmente é distanciado das universidades, por exemplo, de filosofia ou de humanidades, porque você precisa, a partir do momento que você tem a Revolução Industrial e aquele novo pensamento, você não pode ter juristas que sejam grandes pensadores. Não é por acaso que o direito é separado Aqui também, nas universidades. O quê? Aqui também é assim. Então. Isso não é por acaso, né? Isso tem um projeto político por trás. Você precisa justificar os atos que vão levar ao neoliberalismo. Mas a gente está falando do começo da indústria, que é acho que o primeiro passo, né, para esfolar o trabalhador, né? Então, isso é uma coisa de uma via de mão dupla, assim, porque ao mesmo tempo que você precisa desgastar a cultura, né? E é claro, as duas grandes guerras também são resultados da decadência do capitalismo, né? A gente sabe que a crise de 20, ela é o grande estopim da Segunda Guerra. Você precisa justificar uma nova entrada em guerra para gerar lucro, né? Porque a década de 20 acaba com a economia mundial. E a gente sabe que a economia mundial acaba de 20 em 20 anos, por isso que a gente tem tanta guerra no mundo, né? Então é uma bola de neve, você precisa desgastar a cultura para você gerar uma sociedade que compre o neoliberalismo, né? Não é tão simples vender, você precisa de um gado, de fato, né? E ao mesmo tempo que você tem isso, você tem a exploração pelo trabalho se intensificando cada vez mais, seja por horas ou seja por tipo de trabalho, cada vez menos intelectualizado também a partir da Revolução Industrial, de modo que o trabalhador, ao chegar em casa, ele não tem condição de assistir um canal que vai refletir sobre um aspecto cultural. Ele precisa ver uma dancinha do TikTok, é tudo que ele aguenta ver antes de dormir, né? E isso não estou falando só do trabalhador. Eu sou pesquisador, eu trabalho em casa, né? O máximo que eu faço é ir para a faculdade ter aula. Mas o meu trabalho é escrever artigo, escrever minha tese, eu ganho para isso. E mesmo assim, chegando ao final do dia, tem muitas vezes que a minha esposa fala, vamos ver um filme. Eu falo, bom, o máximo que eu consigo é ver uma série de humor, porque eu já estou tão cansado, né? Isso também é um aspecto do neoliberalismo que influencia a própria universidade. Eu estou produzindo aquilo que me interessa, aquilo que eu acredito, eu não estou fazendo um trabalho para uma outra pessoa, tudo bem, mas essa necessidade de produzir, né? Você precisa produzir tantos artigos por ano, você precisa, e você recebe muito pouco para isso, é uma lógica neoliberal que influencia a própria universidade, né? Mesmo em cursos de humanidades, né? A gente tem que ter uma produção. Se você não produz, né? Qual que é a sua perspectiva depois de um doutorado? Você vai dar aula do quê? Onde? Né?
Você vai ganhar o quê para dar aula? É muito complicado. Então, o neoliberalismo, ele, como o Cadu falou, né? Acho que ele é o principal aspecto disso, né? Tanto como causa como consequência do que veio antes. De modo que vire um lugar um pouco sem saída, né? No fundo, ou a gente combate o capitalismo, ou a gente não vai ter um mundo para viver logo mais, né? Esse que é o tanto em todos os aspectos, né? Também no aspecto ecológico. Mas vira uma bola de neve, porque ou você trabalha para comer, né? Ou você nasceu herdeiro, mas ou você trabalha para comer, ou você tem energia para se educar, para estudar, para assistir um filme, para assistir uma música, para ir atrás daquilo que é mais relevante ou não. Né? É uma bola de neve, é uma situação que a gente vive que é muito complicada. Eu sou bastante pessimista, não sei como vocês pensam assim, mas eu olho para o futuro, eu tenho até medo de ter filho, de putz, que mundo eu vou dar para essa criança, Ó, sabe? teu irmão tá aí em cima de você. Eu, É. eu tenho, O eu sou muito sujeito de pessimista. esquerda, ele é pessimista mesmo, né? Pois é. Outro dia a gente fez uma live, a gente trouxe que as mulheres progressistas são muito mais infelizes que as conservadoras. Uhum. Mas é real, né? E não tem como ignorar, passa por isso mesmo. Você não constrói uma sociedade de consumo, né? Com pessoas com pensamento crítico, cara. É impossível, né? E a gente vive sob um sistema econômico que demanda consumo contínuo. Então, claro, uma coisa totalmente ligada à outra. É uma sociedade baseada na competição também, né? Não é uma sociedade colaborativa. Então, a própria educação, desde a base, já é voltada à competição, a quem é o melhor, quem tira a maior nota, quem vai chegar primeiro, né? E dependendo do contexto que você está inserido, que você nasceu, tua família, você já vai frequentar instituições com mais qualidade, né? E você já vai sair na frente, a tal da meritocracia, que a gente acaba trazendo toda hora também. Então, eu acho que passa muito pelo sistema econômico, eu diria que totalmente, cara, na verdade. Claro, tem todo o processo histórico que o Guilherme abordou, desde as duas grandes guerras, mas o estado que a gente chegou em vários aspectos da sociedade e o estágio intelectual, né, do cidadão médio é consequência do sistema econômico, é o meu veredito, né? E aí, Márcio? Não, a gente, né, não pode fechar os olhos e não abordar esse tema, né? A gente sabe que o capital hoje vem em primeiro lugar, a competição, né? Principalmente para quem está aqui nos Estados Unidos, a gente vê que a competição é muito grande, né? A gente vê que é sempre um tentando, né, passar por cima do outro, então não tem como negar ou tentar passar pano para essa questão, né? Mas é um assunto que é muito complexo e acho que a tendência realmente é só piorar, né? Acho que né, o tipo de cultura, de conteúdo que a gente vai consumir cada vez vai ser menos pensado e muito mais imediato do que em qualquer outro tempo aí. Não tem como ah, olhar para o futuro e pensar em alguma mudança, algum tipo de revolução que a gente pode ter na sociedade enquanto culturalmente ou até na educação mesmo. Então, eh, as cenas dos próximos capítulos aí nos dirão, mas realmente a gente vê a criançada hoje aí, os nossos filhos, de repente os nossos netos aí com uma capacidade crítica, de análise crítica, talvez muito menor que qualquer outra geração aí, vai ser de assim por diante. É meio a lógica do Mirandinha, né, cara? Lembra quando o Mirandinha falou: "Ou eu corro ou eu penso". O cara que tá competindo o tempo inteiro, ele não né, ele não tem tempo para pensar em outras coisas. Ele tá competindo para ganhar grana, para ascender socialmente, para se colocar numa posição ali. Como eu disse, o dinheiro abre portas, muito mais do que o intelecto, né, cara? Então, tem isso também, não existe mais uma valorização. Tudo isso é desenhado, concordo com o Guilherme, isso é desenhado para ser assim. Então, desvalorizar o intelecto, a cultura, faz parte desse sistema todo também, né?
Acho que a gente teve um grande exemplo aí essa semana que, pô, a CPI das bets, né? Acho que ninguém não, acho que a grande parte da população não tava nem aí para a CPI das bets ou de repente nem sabia que existia essa CPI das bets. Mas foi a Virgínia aparecer lá que no mínimo 50 milhões de pessoas, 50 milhões de brasileiros sabem que pelo menos existe uma CPI das bets, mas também não sabem o que aconteceu, nada. Acho que o ponto alto da CPI das bets foi a Virgínia aparecer lá e falar o que ela tinha que falar, então esse é o ponto que chegamos. A gente quer distração, né, cara? A gente quer se distrair. A gente tá buscando isso o tempo inteiro. Olha como explodiu a pornografia. É uma loucura, cara. Pornografia é caso de saúde pública hoje. Né, é o quê? É distração, cara, é o que o Guilherme falou: "Poxa, no fim do dia não tem como eu ver um documentário nada complexo", né, às vezes não dá, o cara não tem força nem pra pegar o livro ali na cabeceira, "Puta, hoje eu vou passar, cara, vou ver um TikTok", sei lá, isso todo mundo tá sujeito a isso, mesmo o cara, né, que, pô, que tem esse lado intelectual mais, trabalhado aí, o cara que se preocupa com isso, que está preocupado em se informar, em melhorar e tal, mesmo esse cara, ele tá nesse processo aí de estafa, né, cara, de cansaço aí que realmente E não devia ser um problema as pessoas quererem distrações, né? Quererem ter o seu lazer, desde que, porra, elas tivessem condições de ter tempo para isso, ter o tempo para o lazer, tempo para estudar, tempo para trabalhar. E isso passa muito pelo projeto político de cada país, cara. Mesmo uma sociedade competitiva, como é a sociedade chinesa, por exemplo, extremamente competitiva, tem espaço para coletividade também, para uma colaboração, né? Não é só competição, eu vou passar por cima de você e você que se foda. Não, tipo, os melhores, as mentes mais brilhantes vão se destacar, vão ter um espaço maior, mas o projeto político contempla todo mundo, cara, coloca todo mundo nesse mesmo barco de crescimento, né? Claro que uns vão ter mais oportunidades, vão chegar mais longe, mas os outros não vão ser deixados para trás, eles vão ser colocados juntos nesse barco, né? E eu acho que é o que falta aqui para a América Latina no geral, né? Mas para o Brasil, principalmente pelo potencial que tem, né? Um projeto político. Imagina se a molecada, se tivesse aí uma indústria brasileira, pesquisa, inovação no Brasil, né? Bombando. Imagina se a molecada não ia estar interessada nisso, em estudar, porra, quero mas trabalhar na aí indústria, cara. desculpa, mas aí entra o que a gente falou na China moderna, acho que foi o grande momento quando o governo intervém no mercado especulativo, mercado imobiliário, mercado financeiro. As mentes brilhantes na China estavam todas indo trabalhar com especulação financeira, e aí o governo, faz um crackdown, e os salários são rebaixados, já financeiramente já não eram, esses trabalhos não eram mais atrativos, e aí os chineses começam a ir para a ciência, para outros campos, né? Então tem que ter um projeto político por trás disso, cara. Tem que ter uma liderança, tem que ter poder, né? É o poder que está envolvido aí, né? Que classe que manda no governo, por exemplo, né? Que classe que determina qual é o projeto político que vai ser seguido, né? Por essa nação, por essa população, né? Cada país vai ter ali os seus líderes, né? E na China, muito se fala sobre o Partido Comunista, o Estado, cara, mas ninguém sabe quem são essas pessoas, para quem elas trabalham, sabe? Quem controla o Estado chinês. Ninguém fala sobre isso, cara. Que classe que ele serve? Né? Ele está servindo a classe dos bilionários, que tem muitos lá, ou ele está servindo a classe dos trabalhadores? Né? Essa discussão pouquíssimas vezes a gente vê. A gente vê como se fosse o Estado um ente supremo, sabe, que determina tudo, como se não tivesse luta de classe, como se não tivesse greve naquele lugar, como se não tivesse, né, o povo ali se mexendo, pressionando o governo para tomar certos rumos, né, que muitas vezes ele não tomaria naquele momento, mas pela pressão popular ele acaba indo, né? E acho que falta também isso para a gente aqui no Brasil, essa mais consciência de classe, consciência política, né, da gente, muitas vezes, tomar os rumos das coisas e não deixar simplesmente, né, o barco ir andando sem a gente estar dentro, sem a gente
né, fazer nada, cara, nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de protesto, de manifestação, né? Isso caiu muito no Brasil pela própria esquerda que assumiu o governo, né, desde os anos 2000, uma esquerda bem rebaixada, né, que está mais pro reformismo do que o reformismo sem reformas, né, cara? É um continuismo aí, um gerencialismo do capitalismo do Brasil que falta projeto, cara. Infelizmente falta isso pra gente. 10 milhões de brasileiros se consideram influenciadores digitais, né? A gente Nossa. trouxe esse número outro dia, é assustador. Aí tem mais 120 milhões de Ubers, cara. Aí fudeu, né, cara? Aí é difícil ter esperança, né, Guilherme? Por isso que eu sou um pessimista. Eu acho que Eu também. a única saída é o combate ao capitalismo. Isso não se faz localmente, infelizmente. Acho que eu não sei se vocês acompanham, eu gosto muito, não diria, mas eu acho bastante interessante o que ele traz de informação, o Pepe Escobar. Uhum. E ele fala muito desse novo mundo, né? Desse mundo multipolar e tal. E ele usa uma metáfora que eu acho muito boa, que são as dores do parto, né? A gente está vivendo as dores do parto desse mundo multipolar. De fato, acho que a gente caminha para um mundo multipolar, no mundo em que os Estados Unidos, o Império Norte-Americano, já não é mais um comandante único. Agora, disso evoluir para um mundo não capitalista, eu não sei se dá tempo, né? Aí a gente entra em questões ecológicas. Dá tempo da gente destruir o capitalismo antes do mundo ser destruído por essa Eu lógica? defendi pro Cadu algumas vezes, eu defendi que a China, os Estados Unidos, a Rússia, talvez a Índia, acabem se juntando ali para, pô, vamos controlar a gente. Eu não acho que a gente vai ver um espalhamento de justiça social pro sul global, entendeu? Não acho, cara. O Putin é da elite, da elite católica, ultraconservadora do mundo, né? Uma elite que muita gente, inclusive, liga a do Trump, né? Eu não tenho informação para isso. Tem, inclusive, professores meus lá da Universidade do Russo que defendem que o Putin e o Trump são colegas, né? Né? Não sei, isso eu não tenho informação. Tô só São duas repassando. nações, tanto a Rússia quanto a China são duas nações aí em termos de liberdade, né, Pois é. de tratamento a minorias e tal, e para quem é progressista, para quem tem esse tipo de visão mais romântica aí de um mundo, né, cheio de justiças e tal, são dois países com seríssimos problemas. Talvez Sim. até mais que os Estados Unidos, com certeza mais que nos Estados Unidos, né, em Mas termos a de gente sabe liberdade. que na esquerda existe uma contradição, né? A gente sabe que, por exemplo, os maiores partidos comunistas, por exemplo, o maior partido comunista da Inglaterra é um partido transfóbico no seu discurso. Isso existe um descompasso entre o identitarismo e as políticas de esquerda, né? O identitarismo é uma coisa que foi meio que incorporada aí, mas que, né, a esquerda clássica é meio, na verdade, é avessa, né, a muitas dessas ideias aí. Eu sou contra o identitarismo enquanto prática. Claro, eu não sou contra. Eu sou a favor de um feminismo marxista, de uma luta antirracista marxista, né? De uma luta qualquer que seja dentro de um viés da luta de classe. O problema é que a gente sabe que o identitarismo, inclusive, ele tem origem no liberalismo, né? Não na esquerda, né? Ele A surge maioria dessas pautas, a tal da cultura woke que eu tenho abordado desde as eleições aqui nos Estados Unidos, o pessoal fica louco comigo, né? Caiu, Cadu. O wokeismo, ele até desligou. Mas são pautas aí que surgem nos subúrbios americanos, Sim. ou mesmo na academia, né, nas universidades, mas são pautas de, a maioria, mulheres brancas, mulheres de classe média aí nos Estados Unidos que levantam essas pautas aí, e a gente vê, eu moro aqui em Massachusetts, né, uma região com circula muito dinheiro, uma região rica, e tem cidades que são muito ricas. O cara, quando ele é rico aqui em Massachusetts, ele é rico, cara. E tem cidades aí que são só pessoas brancas, com muito dinheiro e ultraliberais, né? Massachusetts é um estado muito liberal. E todas as casas maravilhosas, mansões, né, Márcio? Coisa de cinema. De Aqueles cinema. jardins, assim, e as placas aqui, não toleramos o racismo,
os imigrantes são bem-vindos, enfim, todas aquelas mensagens, mas não tem um latino, não tem um preto, não tem na cidade inteira, assim, é um negócio, e é isso, né, cara? Pois eu acho, ao meu ver, o identitarismo é a grande nova política de combate à esquerda, né? É claro que você acaba tendo esse descompasso, né? Não dá para você, por exemplo, como eu falei, enquanto prática política, eu sou contra o identitarismo. Eu acho que ela é uma prática diversionista. Ela dificulta a luta de classe, né? A consciência de classe e a luta de fato anticapitalista. Agora, você pode ser contra a prática identitária enquanto uma política liberal ou até neoliberal, sem que você seja transfóbico, sem que você seja racista, né? E é isso que eu acho que é uma dificuldade dos partidos clássicos de comunistas, ou mesmo até os reformistas, né? De colocar isso na balança. Como você produz uma política de esquerda que seja de novo popular? Porque a esquerda hoje não é popular, ela virou acadêmica, né? A gente tem ou uma política de fato não ligada ao trabalhador, que é o que o PT virou. O PT ainda tem uma base popular muito grande, não conseguiria fazer qualquer coisa, né? Mas a gente está vendo como está sendo o governo 3, o Lula, um governo com diversas políticas neoliberais, né? Agora, saindo do PT, que tem alguma base popular ainda, os outros partidos são plenamente acadêmicos. É bizarro, né? Ou então identitários. Você não tem, hoje, não sei se no mundo, mas no Brasil você não tem um partido de fato popular, que tem uma esquerda que consegue ter uma prática anticapitalista e, junto com isso, ter um discurso de fato popular, né? O trabalhismo foi abandonado, né? E até uma questão que a gente tem debatido muito aqui, a questão da masculinidade e tal, do homem, né? O homem, ele foi completamente isolado desse debate, desses grupos, né? A esquerda quase não absorve. Os homens heterossexuais que participam de movimentos de esquerda, eles participam se condenando o tempo inteiro, né? Então é muito complicado isso daí, porque você perde uma parcela grande do eleitorado. E eleição tem que ganhar a eleição, né? A esquerda está se tornando inviável, né, cara? Inviável. E é uma prática política que era muito utilizada no fascismo, em outros termos, claro. Mas você inviabilizar a participação de determinadas partes da sociedade não é uma prática de esquerda. Ah, mas você é um homem cis. Bom, o pluralismo na discussão é o que tem de mais valoroso. O homem também pode falar sobre feminismo. Ele inclusive, vai ter uma visão que não vai ter certos aspectos. Isso é importante, isso é valoroso. Né? Ah, mas a mulher experiencia, ótimo. Então que o debate seja plural. Que o branco também fale sobre racismo e o negro também fale sobre racismo. A questão é você não comprar a pauta só para uma parte da sociedade, né? Porque senão a gente está esquecendo o que é o conhecimento, né? A ciência, ela é ciência porque ela é plural. Quando a gente for para uma parte da ciência em que só se faz uma coisa por um determinado grupo de pessoas, a gente vira religião, né? E a gente vê isso acontecendo na ciência, né? Eu sou da linguística, eu não sei quanto vocês conhecem, mas o gerativismo do Chomsky, ele é algo bastante religioso, né? Ele tem uma fundamentação que parte de uma crença, né? E você vê uma aula de gerativismo, parece que você está numa igreja evangélica, assim, é uma coisa meio bizarra, né? Isso eu só estou dando um exemplo de como certos discursos não plurais tendem a enviesar para um discurso meio que religioso, né? Então, quando você tem só um determinado âmbito da sociedade falando sobre determinado termo, aquilo não tem mais um desenvolvimento concreto, né? Aquilo vira uma certa religião, e é o que a gente está vendo. Grupos pequenos, com pautas muito específicas, que não dialogam com nenhum outro, né? Os próprios grupos de luta negra não conversam entre eles. Os grupos feministas não conversam entre eles. A gente viu uma super especificação da luta, né? E isso é o diversionismo em sua máxima potência, né? Porque aí, de fato, a luta de classe acabou, né? A própria classe em si não conversa entre si. Como que a gente vai conseguir combater alguma coisa, né? Maravilhoso, bom demais. E aí, vocês querem acrescentar alguma coisa?
Eu gostei dele citar o Chomsky. Ele próprio virou uma entidade, né, cara? Engraçado. Virou, Só acrescentar pra- sobre Vai, vai lá, Cadu, Marcos, vai. pode ir. Não, o meu é o último, vai. Tá. Não, só acrescentar sobre o identitarismo, né? Que, na minha visão, é quando o liberalismo coopta esses movimentos, né? São movimentos liberais dentro de outros movimentos por identidade, né? Por minorias. Porque existe a luta real. A classe. Quem é a classe trabalhadora no Brasil, por exemplo? São as pessoas pretas, os gays, as lésbicas, cara, que são as pessoas que estão nesses movimentos, né? E a gente vê, o movimento A Favela Venceu, Pretos no Topo, né? Pink Money, são movimentos de separação, realmente, porque são pessoas ali cooptadas pelo pensamento liberal que querem vencer nesse sistema, cara. A luta por espaço dentro do sistema capitalista, né? Por representatividade dentro do sistema capitalista, né? Que é segregacionista já por si só, cara. Então ele vai separar as pessoas. São os pretos que venceram? A favela venceu quando um favelado venceu? Não, gente. Se um favelado venceu, todo o resto da favela, sabe, tá na merda ainda, cara. Se a Maju chegou no Fantástico, né? Os pretos venceram, cara. Não, ela venceu, sabe? Ela tá representando ela mesma. E o Né? Então, individualismo, né, cara? o individualismo, mas existem os movimentos de luta pela classe também, né? O que ganha potência na mídia, cara, infelizmente é isso, né? É o woke, cara. Por que o woke ganha potência na mídia? Porque tem o anti-woke, né? A negação gera A muito própria mais impacto. palavra woke, né, foi deturpada, né? Isso, a tua Exato. explicação sobre essa cooptação dos movimentos pelo capital, pelo liberalismo, é exatamente, muita gente não sabe explicar, mas quando o sujeito fala, eu acho que passou do ponto. Eu não sou homofóbico, mas acho que tal movimento passou do ponto. Esse passou do ponto é exatamente quando o sistema coopta o movimento, né, cara? Por que a gente acha que passou do ponto, né? Porque há uma super atenção para um determinado grupo ali, né, que está fazendo algo que diverge muito do que é o movimento, né, do movimento LGBT, por exemplo. Não é aquilo, sabe, que está sendo propagandeado. Não é sobre aquilo, né? Mas é o que ganha a mídia, porque a negação ela tem muito mais alcance e gera muito mais engajamento do que a afirmação. Aquilo que você concorda, cara, você vai bater o olho e falar, legal, pô, bacana. Mas aquilo que você discorda, você quer destruir, cara. Você quer acabar com aquilo, né? Você vai fazer um puta barulho. Então, infelizmente, é isso que ganha repercussão e muitas vezes vira a totalidade daquele movimento, daquelas minorias, vira aquilo lá que está sendo falado, cara, quando na verdade não é aquilo. Né? Então, o identitarismo, para mim, é isso. É quando o liberalismo toma conta de um setor daquele grupo, daquele movimento, de um grupo pequeno que seja, mas que faz barulho, porque tem que ser negado, né? Tem que ser transformado em algo, né, maior do que ele é, para poder virar o hegemônico, o senso comum, falar, não, a gente tem que combater isso aqui, porque olha o que eles estão falando, olha o que eles estão fazendo, sabe? Quando na verdade não é aquilo, né? Não é aquilo que eles querem, não é aquilo que o movimento prega, né? Não é aquilo não são as demandas daquelas pessoas, mas é o que acaba virando, né, o foco para poder destruir e silenciar aqueles movimentos. Então, eu acho que a gente tem que ter, né, consciência de que cada minoria ali ela faz parte da classe como um todo, né, que não tem como separar, falar, vamos lutar pela classe, sem falar, vamos lutar pelos negros, cara, vamos lutar pelos homossexuais, LGBT, vamos lutar pelos indígenas. Tem que incluir todo mundo, né? E a luta específica de cada um também tem o seu lugar, né? Tem que ter o seu lugar porque elas resistem, né, cara? Essas pessoas sofrem uma discriminação que vai além do que a classe sofre, sabe? São discriminações específicas, de acordo com cada uma das identidades que estão ali, né? Agora pode ir, Márcio. Gran finale. Não, na verdade, só voltar um passo atrás ali, eu gostei muito da tua fala anterior, quando tu começa dizendo que não é proibido se divertir, a gente quer chegar em casa, olhar um Instagram, se divertir. O problema é que a gente não tem tempo.
E às vezes a gente tem um amigo que, né, não faz nada ou tem tempo livre o dia inteiro e manda às vezes 500 stories de Instagram e a gente não consegue acompanhar isso, né? Porque a gente é muito ocupado, tem bastante coisa. A gente queria, né, se divertir também como ele se diverte, mas às vezes a gente não tem essas condições, né? E é o que acaba acontecendo, né? A gente trabalha muito e não tem esse tempo todo. A vida do trabalhador é dura, viu? Ler os últimos comentários aqui, pô, o pessoal tá grudado aqui, cara, não saiu ninguém. Muito bom, muito obrigado. O Enio falando, somos o país do tigrinho e do pastor mirim. O efeito da internet na burrice já está comprovado no Brasil. Eu tô com o Cadu, eu amo a internet, cara. Mas de novo, entra um pouco naquela relação que a gente falou, do usuário com a inteligência artificial. O cara que tem a capacidade de filtrar, de redigir um bom prompt, e, né, de fazer uma checagem posterior, esse cara vai conseguir utilizar a ferramenta. O mesmo serve para quem vai consumir o conteúdo aí, né? Se o cara souber procurar e utilizar a internet, ele vai achar muita coisa boa, né? Mas realmente, infelizmente, para a maioria das pessoas aí, principalmente no Ocidente, é meio complicado. As pessoas, a educação cada vez mais precarizada, são muitos problemas, né? Cadê? O Brasil é o caso no mundo que a população se digitalizou antes de se alfabetizar. Não é só no Brasil, mas realmente muita gente pegou um celular com internet rápida na mão, sem ter essa capacidade que eu falei, né, intelectual, aí de fazer uma filtragem e tal. O Henrique V, que na Alemanha do século XIX já havia uma discussão entre os defensores dos ginásia de formação humanística e as Realschulen, eu não falo alemão, voltadas a uma educação mais técnica. Parece óbvio qual modelo predominou, pois é, com certeza, né? As próprias escolas nos Estados Unidos, né, desenvolvidas aí, é o modelo prussiano, né? Ainda né, cara? É uma emulação de uma dinâmica de fábrica aí, desde criancinha a gente aprende. O Enio falando, eu tenho um ponto que a reforma trabalhista do Temer é pai de toda a merda que vivemos hoje, precarização social e trabalhista. Ali o Estado deu uma banana para o seu povo em prol das elites. Realmente foi um período breve, mas bem nefasto, né, cara, de consequências aí infinitas. E aí a gente tem um governo, né, o Lula 3 aí, que realmente, como o Guilherme colocou, o Cadu bate nessa tecla o tempo inteiro, não fez as reformas, não colocou o dedo na ferida, pô, levou com a barriga, cara. Levou com a barriga aí 4 aninhos e vamos ver o que vai acontecer no que vem, né? Não sei, tô com o Guilherme, não tô muito otimista, não. Ano que vem vai ser uma guerra. O Enio aqui, hoje ninguém se importa mais em CLT, em se especializar em prol de um salário melhor, é tudo precário, voltado para o digital, porque o dinheiro está na internet, não na vida real e tangível, é a economia de especulação, né, cara? Hoje, tu vê aí, CLT chega a ser até ofensivo, né? Tu vê as TikTokers, esses, né, o pessoal da internet aí, né? Se alguém fala que é CLT, nossa, ele é ridicularizado. Tem vários setores, né, cara? Depois dessa reforma aí, vários setores, comunicação, por exemplo, todo mundo é PJ, né, cara? Publicidade, jornalismo, mudou muito. E para pior, né, para o trabalhador, claro. O Marco Aurélio tá rindo aqui, hahaha, bem-vindos. Obrigado, Guilherme, vou dormir triste porque depois que o painho morrer não vai sobrar nada para a esquerda. Rogério aqui, o Diego vai para o escritório. Rogério vai para o escritório, o Diego vai para o escritório 2 vezes por semana, ele poderia ver todos os stories que os amigos lhe mandam. Mas não dá, eu tô desenvolvendo meu intelecto, professor. Gostou dessa? O Rogério manda, olha esse indiano comendo com a unha do pé, cara. Ele manda essas coisas. Não dá. Ele não... Ele quer que a gente desenvolva aqui intelecto com isso. Eu acho que ele é o sabotador, né, desse canal.